Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Aquele que desejar experimentar o verdadeiro gosto da vida deve prestar atenção especial ao ponto espiritual em que se encontra seu coração. Cada um tem um ponto no coração. Porém, em geral, este não mostra sinais de vida e não se ilumina, e por isso não temos consciência dele. Este é o chamado ponto preto, que é a semente da alma. A sua característica é ser altruísta, porque é uma semente do futuro vaso da alma, e sua luz é uma porção da do Criador. Porém, em seu estado inicial, esconde-se de nós, pelo fato de não o apreciarmos, e por essa razão, esse estado é chamado de Galut, exílio da Shekinah, a presença divina. Tal estado da alma é um ponto. Se elevarmos a importância desse ponto acima de nosso próprio eu, acima de nossas cabeças, ele será como uma coroa sobre elas, em vez do pó sob nossos pés. Então a luz será emitida do centro para o interior do corpo, e nesse centro potencial surgirá a fonte da força necessária para nossa elevação espiritual. Portanto, em vez de todas as nossas súplicas de ajuda ao Criador, nossa única prece deve ser pedir que tomemos consciência da importância de perceber o Criador como um meio para nossa melhora em favor dele. A habilidade de realizar atos de bondade, atos altruístas, não é um meio, mas uma recompensa para aquele que deseja assemelhar-se ao Criador. A ordem sequencial do processo pelo qual uma pessoa afasta-se do egoísmo e vai em direção ao mundo espiritual pode ser encontrada na Bíblia, no Êxodo do Egito. O aparecimento dos vasos de outorga em uma pessoa chama-se Êxodo do Egito. Porém, os desejos altruístas, os vasos de outorga, significam que a pessoa deve seguir o caminho da fé em vez do caminho do conhecimento. Sair do egoísmo só é possível ao sentirmos a espiritualidade, quando percebemos o Criador, e a luz da sabedoria divide o Mar Vermelho ao meio. Nesse ponto, a pessoa passa pelo limite entre dois mundos. Para isso, o Criador realiza um milagre. Ele nos dá a luz da sabedoria, mesmo que não tenhamos o vaso apropriado para recebê-la. Com a ajuda dela, poderemos romper a barreira. Depois, findo o milagre, aqueles que tiverem entrado no mundo espiritual não voltarão ao nível de nosso mundo. Na etapa seguinte, adquiriremos um vaso para receber a luz da sabedoria, e isso se consegue no caminho do avanço no deserto espiritual, até que mereçamos receber a luz do Criador ao ascender ao Monte Sinai. Nesse estado, observamos os mandamentos em virtude da fé acima do conhecimento, quando colocamos nossos próprios pensamentos e desejos abaixo da fé. O assim chamado estado menor, Katnut, nesse caso, significa Malhut. Tem somente a conotação de centro ou coroa, Keter. Em tal presença mínima, nossas malvadas predisposições egoístas não podem nos dominar, porque colocamos a fé acima do conhecimento e da percepção. Este é um estado menor, porque nele não levamos em conta o egoísmo, já que não temos força para combatê-lo. Essa situação pode ser comparada
com a capacidade de alguém consumir apenas uma pequena quantidade de alimento e rejeitar a porção inteira. Porém, um vínculo com a luz do Criador só pode surgir se formos capazes de recebê-la dentro de nós, isto é, se formos capazes de trabalhar de forma altruísta com nosso próprio egoísmo. À medida que o transformarmos em altruísmo, o vaso modificado será preenchido com a luz do Criador. Esse estado de nosso vaso espiritual, do egoísmo corrigido, o Kli, é chamado o estado mais grandioso. Malhut descende de Keter, ao nível em que podemos resistir ao apelo da autogratificação e em que somos capazes de receber, mas não para nosso próprio prazer. Receber totalmente a luz do Criador, percebê-lo em toda a extensão de nossa capacidade para se aferrar a ele, só é possível utilizando, ao máximo, nosso egoísmo em serviço do altruísmo. Tal estado é conhecido como o fim do processo de correção, é a meta da criação. Todas as nossas percepções são estritamente subjetivas. A visão do mundo disponível para nós depende inteiramente de nossos estados internos, espirituais e físicos, de nossos estados de ânimo, etc. Mas, na percepção espiritual, as sensações compreendem a própria realidade, pois entendemos o presente segundo nossa posição espiritual. Nosso mundo é considerado nossa sensação imediata. O mundo vindouro é o que será sentido no instante seguinte. Não há dimensão de tempo, mas somente uma mudança de sensações. Se percebermos tudo pela fé acima do conhecimento, então viveremos completamente no futuro. Por exemplo, na vida diária, se formos donos de um negócio, determinaremos sistematicamente o resultado de nosso trabalho e de nossos lucros. Se virmos que nossos gastos e esforços não são justificados, isto é, o lucro é menor que o investimento, então fecharemos o negócio e abriremos um novo, porque a perspectiva de ganho permanecerá diante de nossos olhos. Sob nenhuma circunstância nos enganamos, mas determinamos com clareza nossos benefícios em forma de dinheiro, honras, fama, tranquilidade, em qualquer forma que desejarmos. Poderíamos nos perguntar por que não somamos o resultado geral de nossas vidas, por exemplo, uma vez por ano? E poderíamos considerar com que propósito vivemos durante o ano passado. Além do mais, se lidamos, mesmo que ligeiramente, com nosso desenvolvimento espiritual, então, por que precisamos nos questionar sobre cada momento? Nosso mundo é de falsidade. Como resultado, nossos corpos não desejam enfrentar essas perguntas, porque para elas respostas não podem ser dadas. Na realidade, qual poderia ser nossa resposta quando o ano chega ao final ou quando o final da vida se aproxima? Tudo passa, o bem e o mal, e o que nos resta? Por que trabalhamos para as necessidades de nossos próprios corpos? Não há resposta, porque não há recompensa pela vida passada. Por isso, o corpo não nos permite fazer essas perguntas. A espiritualidade, por outro lado, posto que é verdadeira e sua recompensa é eterna, faz-nos a pergunta com a finalidade de nos despertar para que obtenhamos maiores benefícios por nossos esforços. Dessa maneira, nos corrigiremos em um grau maior e receberemos uma maior recompensa eterna. Por que, então, o Criador nos dá falsas preocupações na vida neste mundo? O processo de criar um vaso espiritual é muito complexo e longo. Acreditamos que devemos experimentar o espectro inteiro do egoísmo mundano para experimentar tudo em toda sua baixeza e saborear todos os seus falsos prazeres até os seus mais baixos níveis. No transcurso de nosso trabalho,
enquanto nos aproximamos do limite entre o reino físico e o espiritual, acumulamos experiências, até que, enfim, alcancemos o reino espiritual. Esse processo de adquirir experiência não ocorre em uma única revolução durante a vida neste mundo. Toda a informação é guardada em nossas almas e exibida no momento apropriado. Mas, então, o processo de aquisição esconde-se de nós e experimentamos apenas nosso estado atual. Devido ao fato de toda a nossa essência centrar-se em nosso desejo de receber prazer, o Criador dá a vida, conhecida como falsidade, a quem ainda não está pronto para a ascensão espiritual, com o que terá uma fonte de força para viver. Há uma luz que traz a diminuição do vaso dos desejos e a outra que traz consigo conhecimento e prazer. Em essência, é uma e a mesma luz do Criador, mas somos nós mesmos que dela extraímos a qualidade específica que queremos utilizar para nossos objetivos espirituais. Abandona o mal e faz o bem. A primeira etapa da correção chama-se o reconhecimento do mal, porque tão logo nos convençamos de que o egoísmo é o nosso inimigo mais perigoso e mortífero, o odiaremos e o abandonaremos. Nesse momento, uma situação como essa torna-se insuportável. Porém, não é necessário fugir do mal, mas sentir o que ele realmente é, e depois, instintivamente, nos separaremos do que é prejudicial. A percepção do que é o mal ocorre justamente ao estarmos sob a influência da realização de atos bons, enquanto cumprimos os mandamentos e aprendemos a cabala. Porque, quando nos encontramos sob sua influência positiva, começamos a desejar a perfeição espiritual e a sentir o que exatamente nos está impedindo de experimentar a vida espiritual. A ocultação do Criador, o que se experimenta como sofrimento, as perguntas sobre a providência divina, a falta de confiança nele, assim como a interferência de pensamentos, tudo isso chama-se noite. A revelação do Criador, que se experimenta como prazer, a confiança na supervisão divina, a sensação de estar conectado com o Eterno, a compreensão das fontes superiores de todas as leis da natureza, tudo isso chama-se dia. Enquanto o Criador permanecer no estado de ocultação, deveremos trabalhar para adquirir a fé no fato de tal estado ser benéfico para nós, visto que em todos os estados o Criador nos faz somente o que é mais útil e benéfico. Se estivéssemos prontos para receber a luz do Criador sem nos prejudicar, indubitavelmente ele se nos revelaria. Mas, por não sermos capazes de controlar os prazeres que já sentimos, o Criador não nos outorga tais prazeres imensos como os de sua luz, visto que imediatamente nos tornaríamos escravos deles e jamais conseguiríamos fugir das correntes de nosso egoísmo. Por essa razão, ficaríamos, inclusive, mais distantes dele. Cada nova geração, em sua maioria, determina o valor e a beleza das coisas, objetos, acontecimentos e categorias, rejeitando as normas da geração anterior. Portanto, não existem normas absolutas. Por outro lado, a maioria em cada geração dita suas próprias normas de modo que o resto possa segui-las. Por essa razão, sempre há novas tendências e modelos de conduta aos quais uma pessoa pode aspirar. Portanto, tudo o que é ditado pela maioria é considerado maravilhoso, e os que mantêm esses valores recebem respeito e honras. Em consequência, a pessoa está disposta a fazer grandes esforços para alcançar aquilo que é valorizado pela sociedade. Por isso, é difícil adquirir as qualidades espirituais,
já que as tendências atuais não ditam para a maioria ter esse objetivo em alta estima. Na realidade, é mesmo tão importante perceber o plano espiritual? De fato, a espiritualidade é extremamente importante, porém, se isso é assim, por que o Criador a mantém oculta? A resposta é que, a fim de que não estraguemos tudo, ele criou um truque especial chamado ocultação. Isso impede que toda a grandeza do mundo espiritual seja vista, pois não podemos controlar os sentimentos que já experimentamos, assim como já foi explicado. E é como agora se oculta de nós, somente podemos confiar na fé concernente à imensa importância de perceber o Criador. Porém, segundo a opinião da maioria das pessoas, o valor do apreço espiritual chega a zero, portanto, é detestado praticamente por todos. Esse processo ocorre, apesar de os padrões de beleza, a ordem das prioridades, as normas de comportamento e as leis da sociedade serem claramente determinados por personalidades desprezíveis, que mudam seus princípios constantemente, o que demonstra, assim, carecerem de substância e que suas normas são infundadas e falsas. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.